Eu vou mostrar agora a matéria do padre. O desespero bateu mesmo neles, né? Aliás, não só nele, né? Mas de todos aqueles que cismaram que o chamado que eles têm do Deus deles é para tentar destruir a Igreja Universal. Você vê que hoje, a maioria das pessoas por aí não trabalha para poder socorrer pessoas. Elas trabalham para tentar convencer as pessoas de que nós somos uma aberração. E aí, meu caro, não vai de jeito nenhum, né? Porque a árvore que Deus planta, ninguém arranca. Porta que ele abre, ninguém fecha. Mas vamos ver então qual é o raciocínio do padre. Me parece que o que deixou ele incomodado foi isso aí. Coloca aí para mim o versículo frisado que fez o padre saltar das tamancas e da piti. O padre deu piti no altar. E ele deu piti no altar por causa disso aí, ó. Porque a gente prega isso aí, ó. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, meu querido padre, e aí pouco importa o conceito que você tem a meu respeito ou dos meus companheiros, a gente vai pregar isso aí enquanto viver. Não gostou? Eu ia falar tira a calça, né? Tira a batina pela cabeça. Solta aí a matéria do padre que chamou a gente de otário. Por que é que eu não posso ir direto para Deus, Padre Paulo? Larga de ser orgulhoso, criatura. Por que é que você tem que ser direto? Isso é um negócio assim, é o princípio protestante, é um princípio orgulhoso. Veja, eu sou orgulhoso, Padre Paulo Ricardo, eu pessoalmente, mas a minha religião não é orgulhosa. A minha religião, ela é humilde, ela me ensina a humildade. A minha religião me ensina a eu me inclinar na frente de um pecador, que é um outro padre, que é o meu bispo, e beijar a mão daquele pecador, e acreditar que aquela mão é instrumento de santificação, acreditar que aquela mão de pecador pode ser sinal da mão chagada do ressuscitado. Eu sou orgulhoso, mas a minha religião não é orgulhosa, ela me ensina a humildade. Existe protestante humilde, mas não existe protestantismo humilde. O protestantismo é orgulhoso. O princípio protestante é orgulhoso, é soberbo. O princípio protestante é: eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que é que você faz, ô otário? Está entendendo? Se você é protestante, seja humilde, mas saiba, a sua religião não é. A sua religião não é humilde. Porque você, não, eu vou direto para Deus. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Puxa, super, uper, trans, ultra, mega power, né? Tu é o cara, meu. Tu é Deus. Entendeu? Tu é tudo. Não preciso de ninguém. Não, Padre Paulo, mas o senhor tem que entender que Jesus é o único mediador. Está escrito na Bíblia: Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador. E eles repetem, e eles babam, e eles bufam. Jesus é o único mediador, meu filho. Mas você já ouviu falar do corpo de Cristo? O único mediador é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja, ele é o único mediador. É o Cristo, mas é o Cristo total. Não é só a cabeça. O único mediador é cabeça e membros. O único mediador é Jesus inteiro, a igreja, cabeça e membros. E por isso, quando um santo intercede, é o único Cristo quem está rezando. Ah, que bobagem é essa? Imagina se um pecador vai ser o Cristo. Mas, meu irmão, você não lê a Bíblia? Olha São Paulo. São Paulo estava colocando um bando de mulher e de homem miserável e pecador na prisão.
Deus derrubou ele no chão com um raio de luz, chegou e disse: para com isso, sem vergonha, porque você está me perseguindo. Quem que eu sei que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus nesse bando de homem pecador miserável, porque eu sou a minha igreja, e quem persegue a minha igreja persegue a mim. Por isso esse ódio que os protestantes têm contra a igreja não vai ficar de graça assim não. Quem é que tolera ser beijado na cabeça e apunhalado no coração? Ah, eu amo você, beijinho na cabeça e faca no bucho. Amam Jesus na cabeça, então eles têm todo um amor por Jesus cabeça. Ai, Jesus, você é lindo. Ai, Jesus é meu Senhor. Ai, Jesus maravilhoso. E enquanto isso, cospem na igreja, perseguem a igreja, falam mal de Maria Santíssima, que é membro da igreja, falam mal do Papa, que é membro da igreja, perseguem a igreja e fazem tudo. Como é possível amar Jesus desse jeito? Você só ama o pedaço que você escolhe? Cadê o cristianismo bíblico que vocês pregam? Meus irmãos, a Virgem Maria, como a igreja inteira, ela age na salvação do mundo, porque o Cristo total age para a salvação do mundo. Ele é o único Salvador, mas Ele é vivo. Ele não é uma ideia do passado, Ele está vivo e está vivo na sua igreja hoje. Hoje. E é por isso que essa igreja é perseguida e odiada. Esta igreja, este corpo de Cristo que é a igreja, é gerado por uma mulher, chama-se Maria. O corpo de Cristo não foi gerado por ela? O corpo de Cristo, que é a igreja, é gerado também por ela. Então vejam que existe algo de paradoxal com relação à Virgem Santíssima. Ao mesmo tempo que ela é escrava do Senhor, ela é senhora. Ao mesmo tempo que ela é filha de Deus, ela é mãe do Filho de Deus. Ao mesmo tempo que ela é membro da igreja, ela é mãe da igreja. Está entendendo? Existe algo de paradoxal porque a posição de Maria é única na história da salvação. Os privilégios de Maria não foram dados por Padre Paulo ou por você, foram dados por Deus porque Ele escolheu, Ele elegeu, Ele quis. E quem sou eu para aconselhar o Altíssimo? Então, vejam, ela, humilde, servidora, dócil, totalmente o barro completamente dócil nas mãos do oleiro, ela é usada como instrumento por Deus para nós, homens e mulheres marcados com o pecado original. Ela não é marcada com o pecado original, mas nós somos. Nós, homens e mulheres que tratamos a Deus um pouco como inimigo, ela vem com o seu olhar de mãe, com o seu rosto materno. Ela é o rosto materno de Deus que vem para nos ajudar a modelarmos nossa vida. Então não tenha medo de entregar tudo para Maria. Aquele terço que você fez. O que é que você faz, ô otário? Otário. Otário. Para aí, deixa a imagem do padre aí por enquanto. O que você achou disso? Faltam 4 minutos para terminar o programa. Entra aí na IURD TV e emita a sua opinião. Mas deixa eu trocar um bizu aqui com o padre. Vou falar na linguagem dele, né? Eu podia ser catedrático, né? Usar expressões de um adido cultural, que se a gente quiser a gente também consegue. Mas vamos descer ao nível do padre. Vamos lá. Vamos revidar a vulgaridade dele. Ô, Zé Mané, deixa eu falar uma coisa para você aqui, Zé Mané, com conceito bíblico, tá? Tá aí a passagem? Sim, senhor. Ele diz que a gente é super, ultra, mega power. E é isso mesmo. Porque depois que uma pessoa nasce de Deus, ele diz que ela foi feita em Cristo, é claro, só um pouquinho menor do que ele. Então há uma diferença escandalosa entre megalomania e segurança por conta da nossa filiação
É aquele decalquezinho de para-choque de caminhão que tem no vidro de carro, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Fazer o quê, né? Mas é isso aí. Nós não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono por sistema de adoção. Não merecemos, mas ele achou por bem nos conceder o título de filhos amados. E quando o senhor diz, padre, que a gente não precisa de ninguém, não precisa mesmo não. Não precisa, a ideia do evangelho é essa. Te tornar dependente de Deus, mas independente dos homens. A raiva de vocês é que vocês passaram séculos a fio fazendo as pessoas comerem nas suas mãos. E eu pergunto para você, quer dizer que orgulhosos somos nós? Você disse que a sua religião não é orgulhosa. Como é que alguém que conhece a Bíblia tão bem, e a Bíblia que diz que Deus não faz acepção de pessoas, consegue se estabelecer ou se afirmar como religião oficial? Não existe religião oficial, rapaz. O evangelho é religião oficial, não. E tomara que o dia em que nós tivermos um presidente evangélico, isso vai ser muito em breve, vai ser rapidinho, ele não siga a loucura de estabelecer o evangelho como religião oficial, mesmo porque a religião não muda a vida de ninguém. Quando você se estabelece ou se afirma a religião oficial, o orgulho do qual você quer se livrar do estigma de carregar, é você que tem. Porque vocês são religião oficial, por quê? Existem hoje no mundo 56.000 religiões e seitas. É absolutamente evidente. Basta ter um pinguinho de cérebro para compreender que Deus infinito não pode ter revelado nem sequer duas religiões, que são contraditórias, diferentes. Deus só pode ter revelado uma única religião. 56.000 religiões procuram a Deus, encontram, diríamos, partículas de verdade, mas o que Deus revelou, a religião que Ele revelou, só pode ser uma. Se Deus revelou, que assine, porque senão como que vamos a acreditar em uma doutrina sobrenatural, inobservável, se não tem alguma prova? O critério único e necessário é a assinatura de Deus, que é o que se chama milagre. Isto é o que queríamos demonstrar com estas brincadeiras. Há muitos falsos milagres, tão diferentes dos verdadeiros milagres. Existe numa única religião, hoje, em ano 2002, no século 21, começando, expostos mais de 2.000 cadáveres incorruptos, flácidos, sangue líquido, cheirando bem. Procúrenme um cadáver incorrupto, não mumificado, saponificado, congelado, incorrupto, num ambiente que não seja só católico. Procurem. Nenhuma religião tem um cadáver incorrupto. Ah, mas é que os católicos adoram imagens. Um pouco de reflexão. Quando a gente veja a fotografia da noiva, não está beijando um papel, está manifestando amor ao que o papel representa. E vamos deixar de discutir se os católicos têm gente inteligente, os espíritas, teósofos, esotéricos, ocultistas, luteranos, anglicanos, ortodoxos, também têm gente inteligente. Isso é soberba humana. O único que interessa, o critério único e necessário é o milagre, a assinatura de Deus. Então, relíquias sim ou relíquias não, não vamos discutir. Temos mais de 2.000 cadáveres, são relíquias, são imagens. Quantidade de milagres, de revitalizações de mortos, devolver pernas decepadas e enterradas 3 anos depois de enterradas no hospital, como o Cocho de Calanda, Zaragoza na Espanha, como Pierre de River em Flandes, etc. Milagres só em ambiente. Ver o ambiente pertence à ciência, religioso divino. Isto é ciência. A ciência não pode discutir doutrina, isso é soberba humana.
entre 56.000 religiões que procuram a Deus, só uma pode estar assinada. E essas assinaturas pertencem à ciência. Nossos comerciais, por favor, entre 15 livros que eu tenho publicado, recomendo para este tema Milagres. A ciência confirma a fé. Quantas gente dizem, quantas religiões que fazem cura, que expulsam demônios, que expulsam espíritos, que fazem... Ah, que é isso? Mas vamos parar e ver como se deu essa conversão de Saulo. Saulo não é... Assim, a conversão dele não foi uma conversão individualística. Uma conversão em que ele, sozinho, de repente, tem um contato direto com Jesus. Não. A conversão de Saulo foi eclesial desde o início, ou seja, foi uma conversão no seio da igreja. Vejam em que consistiu a conversão dele. Jesus se identifica com a igreja. É isso que está lá na conversão de Paulo. Existe uma ligação íntima entre Jesus e a igreja. Como? O próprio Jesus está dizendo aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. São Paulo estava colocando quem na prisão? Jesus? Não. Para Saulo, Jesus estava morto, sepultado. E os discípulos tinham roubado o cadáver dele e inventado a lorota de que ele tinha sido ressuscitado. Quem Saulo estava perseguindo eram os cristãos concretos. Uma luz atinge Saulo e uma voz diz: por que me persegues? Me persegues. Enquanto Jesus perseguia quem? A igreja. Perdão, enquanto Saulo perseguia quem? A igreja. Perseguia a igreja homens e mulheres frágeis e pecadores como eu e você. Então, veja só que aqui nós temos uma revolução eclesiológica, ou seja, na identidade da igreja. Nós vamos contar a história da igreja. Mas para contar a história da igreja, nós temos que entender o que é a igreja. E igreja, segundo o que Jesus está colocando aqui nos Atos dos Apóstolos, a igreja é, de alguma forma, uma continuidade na história de Jesus. A igreja, portanto, é uma continuidade ao longo da história do fenômeno do mistério, da encarnação. O que é encarnação? Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, porque Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho se fez homem, se encarnou. E quando ele se encarnou e veio a esse mundo, ele deixou ainda o seu corpo na história. E esse corpo chama-se igreja. É isto que São Paulo tenta explicar quando ele, na primeira carta aos Coríntios, criou aquela analogia do corpo de Cristo, não é? Ou seja, na 1 Coríntios, no capítulo 11, São Paulo fala do corpo de Cristo na Eucaristia, não é? Na Santa Missa, em que ele diz assim, que na última ceia, Jesus foi e deu o seu corpo. Veja só, capítulo 11, versículo 23. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é meu corpo entregue por vós. Pois bem, aqui ele está falando do corpo de Cristo. No capítulo 12, ele deixa de falar do corpo de Cristo na Eucaristia e começa a falar do corpo de Cristo que somos nós. Veja,
é uma forma que ele encontrou de explicar aquela experiência que ele teve lá da conversão dele, lá atrás. Ele diz assim: como o corpo é um, embora tenha muitos membros, capítulo 12, versículo 12, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito. Ele tinha acabado de falar dos dons das manifestações do Espírito Santo, os carismas. Fomos batizados num só Espírito para formar um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. E aí ele vai e começa a explicar. Um é olho, o outro é mão, o outro é pé, o outro é braço. E Jesus é a cabeça desse corpo. Vejam a analogia que ele está usando. E depois, o capítulo 13, só para não esquecer, ele vai falar da caridade e do amor. Portanto, Espírito Santo e caridade. A caridade é o próprio Espírito em pessoa. Ali no meio está a doutrina de São Paulo a respeito do corpo de Cristo. Então vejam a encarnação. Jesus é o Filho de Deus que se fez carne. Nós temos o quê? O fenômeno do corpo de Cristo na Eucaristia, o fenômeno do corpo de Cristo na Igreja. Leve a hóstia consagrada, eucarística, não é? Para o laboratório. Ponha no microscópio. O que é que você vê ali? Nada. Você vê pão. Acabou. Não tem mais nada. Você não vai ver o corpo de Cristo ali. Você não vai ver Jesus. Cientificamente falando, se você for analisar a hóstia consagrada, você não vê ali o corpo de Cristo. Você precisa ter fé. Não é? É claro que Deus fez milagres ao longo da história para mostrar que essa história de que Jesus está presente na hóstia consagrada não é a história da carochinha. É um mistério verdadeiro. Nós temos milagres extraordinários, milagres eucarísticos. Não é? No nosso site você encontra aí o milagre eucarístico de Buenos Aires, não é? Que está aí, contemporâneo. O próprio Papa Francisco, quando era arcebispo de Buenos Aires, foi quem mandou investigar um milagre eucarístico. Ou seja, ao longo da história da igreja, tantas vezes a hóstia se transforma em carne, a hóstia se mancha de sangue, a hóstia sangra, para mostrar, é verdade, não é faz de conta, não é de mentirinha, é o corpo de Cristo, é a presença dele. Mas também essa presença de corpo de Cristo está na igreja. É verdade. São Paulo experimentou isto. Caiu no chão e Jesus disse: me persegues. Mas quem que eu persigo? Eu persigo a igreja. Homens e mulheres pecadores. Então o que acontece é o seguinte: não adianta você levar a hóstia para o laboratório que você não vai ver Cristo se você não tiver fé. Não adianta você levar a igreja para o estudo sociológico e histórico que você não vai ver Cristo se você não tiver fé. Aqui está o problema. Então, se nós vamos estudar a história da igreja, nós temos que estudar sabendo qual é este objeto que nós estamos estudando. Estamos estudando o Cristo vivo ao longo da história na sua igreja. Por isso, quando você vai estudar a história da igreja, você não vai começar estudando a história daqueles membros que foram amputados do corpo de Cristo. Você não vai começar estudando a história da igreja, estudando a história de Judas. Entende? Você não vai estudar a história da igreja estudando a história dos cafajestes que traíram Jesus e que são exatamente não igreja. Infelizmente, tem muita gente que faz isso. Que pega os erros, que pega os traidores da igreja para começar a estudar a história da igreja. É como se você quisesse fazer a história da arquitetura baseada nos prédios que caíram. Mas você não pode fazer uma história da arquitetura, toda ela baseada em prédios que ruíram. Você vai fazer a história da arquitetura baseada nos prédios que deram certo. Então, se você quiser fazer a verdadeira história da igreja, você vai ter que fazer a história dos santos.
Homens e mulheres que viveram a santidade. E atenção, acho que nós precisamos aqui esclarecer o que é santidade. Porque hoje em dia a gente trata com muita leviandade esse assunto, santidade. A gente acha que santo é um cara bonzinho. Ah, eu sigo os 10 mandamentos, eu sou santo. Não. Eu estou falando santidade aqui de uma forma, pessoas que chegaram a um estado de perfeição. Isso aconteceu historicamente. Eu sei que os protestantes não acreditam nisso, porque os protestantes não acreditam na igreja. Querem acreditação em Jesus, mas não acreditam na igreja. Eles acham que a igreja é uma invenção humana. Como que eles explicam que Jesus era perseguido na igreja? Saulo, Saulo, por que me persegues? Não me pergunte, você vai perguntar lá para eles, mas para mim não sei. O fato é o seguinte, que a igreja, ela se realiza mais ou menos conforme a minha entrega a Jesus, conforme Cristo habita em mim, mais ou menos. Existem graus de pertença à igreja. Por isso, se você quer saber a verdadeira história da igreja, leia a vida dos santos. Leia a vida dos santos, de um santo Padre Pio de Pietrelcina, por exemplo. Um homem que estava tão configurado a Jesus, tão unido a Jesus, que as chagas de Cristo apareceram nas mãos dele, nos pés dele, no costado dele. Esse homem, como explicar os fenômenos extraordinários ao redor da vida do Santo Padre Pio? E eu estou citando aqui São Pio, porque eu sei que se eu citar para você um São Francisco lá no século 13, você vai dizer, isso é lorota, inventaram. Não, eu estou falando do Padre Pio, que morreu em 1968. E os milagres do Padre Pio, os fenômenos extraordinários do Padre Pio, foram todos estudados pela ciência moderna. Nós temos radiografias, estudos médicos, atestados, comprovações de milagres extraordinários, realizados por esse homem santo. Que não era simplesmente uma coisa ligada ao carisma, não, ligada à própria santidade dele. O fenômeno de bilocação, o fenômeno das seus estigmas que nunca se curavam, feridas que não fecharam durante 50 anos. Veja, durante 50 anos, Padre Pio carregou as chagas de Cristo. Nenhum médico conseguiu curar aquilo. Colocaram remédios, fecharam, enfaixaram, colocaram selos para que ninguém mexesse. Durante semanas, a ferida simplesmente não regredia. Isso é impossível medicamente falando. Medicamente falando, é impossível que uma ferida não feche ou não apodreça. Ou seja, se a ferida não fecha, você nota uma lesão no tecido, que o tecido está apodrecendo. Não fecha, mas está apodrecendo. O Padre Pio tinha, durante 50 anos, uma ferida que não fechava, a carne estava perfeitamente viva, não havia sinais de apodrecimento, não havia sinais de coagulação de sangue, não havia nada. Havia simplesmente ali o sangue vivo. Impossível, cientificamente. E de repente, depois de 50 anos, quando ninguém consegue fechar aquelas feridas, antes da morte, alguns dias antes da morte, as feridas se fecham e a pele fica totalmente lisa, sem nenhuma cicatriz. Se isso não é milagroso, não sei o que é. E assim, os milagres de Padre Pio, pois muito bem, esse homem configurado a Cristo, Cristo vivendo nele, isso é a história da igreja. Esse é o núcleo da história da igreja. O núcleo da história da igreja está na vida dos santos. Se você quer saber o que é realmente a igreja, não olhe para o Padre Paulo. Eu sou parte da igreja, mas imperfeitamente unido a ela. Olhemos para aqueles que perfeitamente se uniram ao corpo de Cristo e que são uma continuação, um fenômeno extraordinário da encarnação de Nosso Senhor. Então, vamos estudar a história da igreja, mas estudar sem fé é perder de vista o objeto que nós iremos estudar. Então, tenhamos fé na Igreja de Cristo e mãos à obra. Iniciemos o nosso curso e vejamos essa história fascinante do Cristo encarnado ao longo da história da humanidade.
Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.